Eu estava vendo um vídeo do Gabriel Monteiro, né? E ele falando por que que não é mais da igreja, né? Ele disse que o pai é pastor, a mãe é missionária e que ele estudou teologia. E, primeiramente, cada um tem direito de abandonar o caminho ou permanecer no caminho. Isso daí é direito de qualquer pessoa, né? Não vou aqui falar palavras para dizer, porque disso, porque daquilo, mas fazer uma reflexão acerca dos comentários dele, somente. E ele disse que ele largou a igreja por não concordar com certas coisas que ele não aceitava, como, por exemplo, o fato de Deus permitir que aconteçam tantas tragédias, né? Injustiças aqui nesse mundo. Primeiramente, o evangelho não é uma obrigação de ninguém, né? Jesus, certa vez, ele perguntou aos discípulos se eles queriam ir embora também e abandoná-lo, né? E a resposta de Pedro foi: Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nesse momento dessa palavra, eu lembro que foi exatamente algo que Pedro e os discípulos não estavam compreendendo também. Quando Jesus falou que o corpo dele era verdadeiro alimento, o sangue dele era verdadeira bebida, eles também não devem ter compreendido o significado, né? Mas nem assim eles abandonaram Jesus Cristo, né? Isso porque quando Deus te chama, né, Ele não chamou só você, Ele chamou outras pessoas. Imagine se todo mundo criasse esse tipo de suposta desculpa humana, né? Se tem uma coisa que engana o homem a todo momento é o próprio coração do homem. Então, muitas vezes, o ser humano quer seguir os seus próprios objetivos, né? Ele não quer ser taxado de crente para as coisas que ele vai fazer. Ele faz coisas que às vezes Deus não está na direção, ele toma a frente, e a Bíblia diz que isso é errado, né? Você ir num caminho sem dar satisfação a ninguém, como se você estivesse guerreando uma luta sozinho, né? Isso é obra da carne. Contendas, porfias, discussões são obras da carne. Nós fazemos muito isso, né? Às vezes é necessário certas discussões, certas contendas por certos assuntos, mas isso não pode ser o nosso ideal de vida. Não pode ser toda a vida discutindo. E outra coisa, quando você discute um assunto, a finalidade não é ter ódio, porque às vezes gera uma raiva, assim, mas a finalidade dessa discussão não pode ser, o motivo dela não pode ser o ódio, tem que ser o amor, né? O mesmo amor que às vezes você briga com seu filho, que você diz que está errado, que você às vezes xinga, que você às vezes grita, porque você quer o bem do filho, porque você sabe que ele está errado, você tem que botar ele no lugar dele. É esse tipo de amor. Então, quando você vem falar de política, quando você vai pelo caminho da racionalidade, é porque você vê muita gente vindo pelo caminho da irracionalidade. Então, você se sente no dever de, por ser racional, mostrar para aquelas pessoas o erro, mesmo que não aceitem de imediato, ou mesmo que nunca venham a aceitar, mas que prevaleça a verdade, né? A verdade e a mentira, elas se confrontam, e tem muita coisa parecida com a verdade. Só que as coisas parecidas com a verdade não são a verdade e não podem prevalecer eternamente. Por isso que eu sempre falo, o que é pregado hoje nas igrejas tem que servir para todas as épocas. Senão, não é a verdade. Salvo alguns casos, como, por exemplo, o fato das mulheres usarem manto na cabeça na época de Paulo, era porque ali a cidade portuária havia muita prostituição e as prostitutas, para se identificar por turista, raspavam a cabeça. Então Paulo disse que era vergonhoso ter quem tivesse cabelo baixo, era vergonhoso simplesmente pelo fato de ser aquela pessoa talvez ser confundida com uma prostituta. Então quem tinha cabelo grande não precisava se preocupar, porque não ia ser confundido, e quem não tinha precisava usar a manta para não sofrer esse tipo de agressão psicológica, né? Então, gente, na questão do Gabriel Monteiro, por exemplo, ele falou que estudou teologia, né? Eu queria ver que teologia é essa, que não
conseguiu converter o coração a ponto de se manter na fé, né? Quando você tem um contato com Deus, com o Espírito Santo, com a verdade, você tem as mesmas questões que o Gabriel Monteiro tem, mas você não fica com essas coisas na mente. Ah, por que o mundo é assim? Por que nós sofremos o pecado de Adão e Eva? Cara, simplesmente a Bíblia se resume no seguinte fato: Deus é amor, acabou, Deus é justiça. Se existe um padrão de justiça na tua mente, ou no maior juiz que você possa ter, no juiz mais real, um juiz mais sincero que você tenha nesse Brasil, nesse mundo, se ele tem um padrão de justiça, entende, de lei, você imagina o justo juiz. Você imagina o padrão de justiça de Deus. Então, o que você vê como injustiça, Deus não só vê, Ele sente aquilo. Tá? Então, se tem alguém sofrendo as dores do mundo, ou que alguém que sofreu foi o Filho, né? O fato dele ter dado o Filho. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de ter dado o seu único Filho para morrer, simplesmente para que todas essas transgressões não viessem sobre nós. Aí as pessoas falam, mas antes disso, por que Deus não fez com que essas coisas não acontecessem? Olha só, eu não sei como é que funcionam as coisas, eu não sei o motivo e nem preciso saber, mas eu acho que o vaso não tem que discutir com aquele que está ali moldando. Eu acho que nós somos simplesmente vaso na mão do olheiro, como diz a Bíblia. Como é que eu posso virar para Deus e questionar aquele que me deu a vida? Se eu estiver perante a Deus aqui, eu vou questionar as razões dele? Como? Ele é o Criador de todas as coisas, conhece todas as células do meu corpo. Como disse Paulo, a loucura de Deus é mais sábia do que o homem. Então, se há uma loucura, se há um momento de loucura, que Deus não é louco, lógico, com certeza isso ainda seria mais sábio que o homem. Então, gente, eu não sei se está dentro do contexto bíblico, mas só como citação, precisa ser meditado mais nessa reflexão bíblica. Mas só usando esse fato, Deus, Ele é tremendo, Ele sabe tudo, Ele tem na palma da mão todos os cálculos do universo, a ponto de um cara, um físico nuclear dizer que os cálculos atmosféricos são tão perfeitos que ele se recusava a crer que isso era obra do acaso. Ou seja, a lei de Darwin, né, a teoria de Darwin não cola, porque as coisas são tão perfeitas. Se uma coisa estivesse fora, um número estivesse fora, não existiria vida no planeta Terra. Um cara que é ateu dizer isso e dizer, eu me recuso a crer que isso é obra do acaso. Ou seja, o universo não pode ser obra do acaso. O mar, as coisas criadas, não tem como. As próprias coisas criadas já são a pregação de Deus. É o que você pode entender da Bíblia. Isso já é mensagem de Deus, né? Os índios não sabem adorar a Deus, mas eles sabem que existe algo maior, adoram o sol, a lua. E outra questão também, achar que os índios vão para o inferno porque adoram o sol, adoram a lua. Cara, é uma coisa de loucura. Como que você não entende os padrões de justiça de Deus? Se você mesmo consegue perceber que aquela pessoa não conhece a palavra de Deus, como é que Deus vai julgar a ignorância de uma pessoa? Se no passado Deus não julgou aqueles que estavam na época da ignorância, antes da lei, né? Ele pode julgar pela lei da consciência. Se tiver um índio ali que sabe o que está fazendo, e é um índio assassino, cruel, né? Isso daí são coisas que aí vai entrar na questão divina ali, ser julgado segundo a sua consciência. Mas eu não sei a que ponto esse juízo pode chegar, porque Deus vê o mundo espiritual. E se o cara tiver possuído? E se o cara tiver uma loucura, né? Ah, o cara matou não sei quem, o cara vai para o inferno. Você não sabe que tipo de loucura, você não sabe que tipo de trauma aquela pessoa teve, você não sabe que tipo de sofrimento. Entende? Então, muitas coisas que os cristãos falam assim, sem, sabe, aquele tiro no escuro, né? E a gente precisa colocar os pingos nos is, conversar sobre essas questões, porque às vezes uma pequena dúvida pode ser esclarecida, pode criar um desejo pela palavra para muitas pessoas. O problema do nosso país, do nosso planeta, não é falta de igreja, não é falta de pregação. O problema é excesso de pregação ruim, qualidade péssima de pregação. Por quê? Porque ela não segue obediência bíblica. Cara, até entendo, o pastor está lá liderando a igreja e ele sofre suas fraquezas carnais. Eu até entendo, o cara pode cometer erros, como qualquer ser humano, eu cometo, você comete, pode cometer erros nesse sentido. Até entendo.
Agora, cometer erros no sentido de manipular a fé das pessoas para ganhar dinheiro, isso já aí, para mim, eu considero blasfemar contra o Espírito Santo quando você conhece a verdade. Ou seja, você sabe que aquilo ali não está sendo pregado de uma forma certa. Ou seja, você está apagando o Espírito Santo de você, a única última fagulha de Deus em você. Ou seja, por isso que Paulo disse que os que querem ser ricos se desviam da fé, né? E caem em tribulação, em coisas perniciosas e nocivas que submergem o homem na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça muitos se desviaram da fé. Ou seja, o dinheiro já é um problema para quem não tem fé, para quem não conhece as Escrituras, para quem não tem nenhum conhecimento bíblico. Você imagina o problema que é para quem tem conhecimento bíblico, que sabe aonde se buscar o conforto bíblico, mas mesmo assim nega e deixa o Espírito Santo se apagar dentro dele. Para ele já não resta mais esperança. Para o cara que está na idiotice, na ignorância, ainda há uma esperança. Mas para ele que conhece, qual a esperança que ele tem? Se ele já conhece e ele está apagando o Espírito Santo, a última fagulha que tem, quando ele comercializa o nome de Cristo. E Jesus sempre falava, esses fariseus que gostam de orar em pé nas praças, receberam o galardão deles. Qual o galardão? Eles são admirados pelos homens, mas vivem a vida toda acreditando que Deus está se agradando daquilo que eles estão fazendo. Quando, na verdade, eles poderiam estar em casa vendo televisão, né? Vai ver o show da Xuxa, vai ver o Faustão, vai ver o Fantástico, porque está perdendo tempo ali repetindo as orações que não está passando nem do teto da igreja, não está subindo aquela oração não está subindo. Está se desgastando em orar, mas não consegue enxergar a hipocrisia que está tão perto do seu nariz. Então, o galardão deles é não enxergar o quão tolos eles são. E é a pior coisa que existe, quando você não enxerga as suas próprias burrices. A outra coisa, a questão do Gabriel Monteiro. Justificar que você entende os seus erros não te salva. O inferno que é para o assassino, para aquele que se prostitui, vai ser para a gente que se justifica também. Eu entendi que eu preciso seguir a Jesus, mas eu não segui. E daí? Chegar no dia do juízo final, o inferno será o mesmo. Não há justificativa. Você recebe a primícia do Espírito Santo, aquela coisa, aquela alegria. Você tem a revelação da palavra. A palavra de Deus te conforta quando você está aflito. Eu te garanto que quando a pessoa passa por ameaça de morte, busca refúgio em quem? Na palavra de Deus. Deus vai lá e conforta. Aí ela vai virar as costas para Deus. Por quê? Porque eu não estou me agradando. Isso para mim é crente Nutella. Não estou me agradando porque eu não acho certo Deus permitir. Quem é você para achar certo ou errado? Quem somos nós? O vaso não discute com o olheiro. Então, isso daí para mim é pataquada. Para mim, eu acredito que nunca foi cristão. Eu acredito que nunca foi. Fez teologia, mostra o diploma. Quero ver o diploma, se quiser mostrar. E qual teologia é essa? Porque tem um montão, né? E fazer teologia sem chamado também não resolve nada. Não resolve nada, né? Até para se pregar o evangelho tem que ter chamado. Porque você tem que ter primeiro ter tido um contato realmente verdadeiro com Deus, convertido o coração. E quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo. Ou seja, essas coisas de ligar-se a emoções, a ficar se segurando nas razões do coração, é coisa do velho homem, da natureza adâmica. A mulher que tu me deste foi que me fez comer do fruto. É sempre a culpa de Deus. Essa racionalidade do coração de se voltar-se contra você mesmo, contra si mesmo, é coisa do Adão, é coisa do primeiro Adão, né? É coisa da natureza adâmica, não é coisa do cristão. O cristão simplesmente ele sabe que está errado, abaixa a cabeça, não fala nada, ele bate no peito de sofrimento pelos seus pecados, ele sabe que comete falhas, ele sabe que não pode ficar assim, ele peca de novo, mas ele luta, ele bate no peito de forma que nem consegue elevar a voz a Deus. E esse sim, realmente está na condição de humildade. Não aquele que se volta, não, eu não estou contigo, Deus, porque você fez lá o Adão e ele quis comer o fruto, mesmo tendo um paraíso lindo lá para ele viver, simplesmente havia uma árvore ali. Se eu sou Adão, eu fazia um cercado de madeira,
colocava um monte de coisa ruim ali para mim não passar, nem olhar para aquela árvore, né? Coloca aí o cercadinho dos bolsominions aí que fica puxando o saco do Bolsonaro em volta daquela árvore que eu não ia chegar nem perto. Entende? Então, gente, a questão toda é essas desculpas esfarrapadas que as pessoas dão. Agora, eu não tenho nada a ver com a vida do cara, estou aqui argumentando, porque quando você coloca um vídeo na internet, você quis assunto, né? Então, às vezes o cara fala assim, pô, tu vem comentar na minha postagem por quê? Não fui lá na tua... Irmão, você coloca um vídeo público. Se você coloca um vídeo público, você quer comentários. Às vezes o comentário não te agrada, né? E como eu não estou aqui para agradar ninguém, se para falar a verdade, estou pouco me lixando.